Fala galera, bom dia, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Mateus, nós leremos o capítulo 19, 20 e 21 no dia de hoje. O 19 se inicia dessa maneira. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? E Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homens e mulheres? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. E Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que lhe for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador:
Chame os trabalhadores e faça o pagamento começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. E Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi meu Pai quem preparou estes lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão se repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. E Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Capítulo 21. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povo de Betfage, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montando no jumento, e no jumentinho, filho de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram suas capas sobre eles, e Jesus montou. Na grande multidão que ia com eles, alguns estendiam suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus na altura dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando ouviram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das escrituras sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas
a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia, e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino do céu antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram outro, ainda outro a pedradas. O dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e essa é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era um profeta. Bom, assim concluímos a leitura do capítulo 21. Então, nós concluímos a leitura dos 3 capítulos que fazem parte do nosso acordo. E já indo para as principais notícias do Brasil e do exterior, né? A gente teve o Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui no Brasil, caindo 0,65 a 125.147. Lembrando que na véspera, né, o índice teve uma queda de 0,13. Já o dólar, ele teve uma queda bem acentuosa de 0,76 e caiu a 5,77. Foi a 12ª sessão de queda da moeda, uma das maiores sequências aí desde 2017, como eu mencionei em outras ocasiões, né, em outros vídeos da semana passada. Basicamente, né, as perdas do dólar,
ela refletiu o desempenho da moeda no mundo como um todo, né? Principalmente por conta do relaxamento, né? Se é assim que a gente pode dizer, da política tarifária do Trump, né? E quando ele chegou no governo, ele estava falando que vai colocar tarifa em tudo. Isso tinha uma versão tinha uma possibilidade de um aumento do dólar, né, em relação a isso, porque mais pessoas teriam que pagar impostos e tudo mais, impostos em dólar e assim por diante. Com um relaxamento disso, né, o dólar tende a se enfraquecer como um todo. Isso deu um ânimo também para as bolsas, né, lá dos Estados Unidos, que avançaram. O Dow Jones subiu 0,30, o S&P avançou 0,71 e a Nasdaq 1,35. Levando em consideração aquilo que foi dito no dia de ontem sobre a ata do Copom, no dia de hoje, no dia de ontem sobre, sobre o Copom, foi reforçado, né, que na ata existiria a possibilidade de um novo aumento. Isso foi mencionado, então a possibilidade de ter um novo aumento na próxima reunião do patamar de 1% na reunião de março, ela é enorme e existe. Em relação aos as principais agendas, né, do dia de hoje, a gente tem a divulgação de dados bem interessantes, principalmente aqui no Brasil. A gente tem ali os dados da produção industrial, tanto do mês de dezembro como o anual, levando em consideração os 12 meses de 2024. A gente tem a variação de empregos privados, né, o ADP lá nos Estados Unidos, e também a questão do estoque de petróleo. Isso faz preço na commodity, acaba impactando positivo ou negativamente aqui no Brasil também. E também o PMI do setor de serviços, né, ver como que está o apetite dos das grandes empresas, né, dos grandes empresários do setor de serviços lá nos Estados Unidos. O índice acima de 50, o mercado entende que é um número positivo, né, que o mercado, né, que o setor específico está aquecido. Abaixo de 50, o contrário. Então, a expectativa é que feche, a expectativa é que esse número seja de 52,8, com um leve otimismo em relação aos Estados Unidos. Então, ao setor de serviços. Então, acredito que tenha sido isso no dia de hoje. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã nós continuaremos com a leitura e com atualizações de mercados também. Tá bom? Um abraço, um ótimo dia para todos vocês.